Tiago, os colegas vão atrasar? Você vai bater o ponto para eles? Tiago, será que a corrupção é coisa só de político? Pense aí. Você costuma dar ou receber um dinheiro para o cafezinho? Cuidado! Entre uma simples gorjeta e um suborno constrangedor, a diferença pode ser quase imperceptível. Geralmente fazemos essa diferenciação quando falamos dos outros, mas qualquer situação que envolva favores e gratificações em que alguém saia prejudicado moral, física ou financeiramente, de forma direta ou indireta, isso é corrupção. Por isso, numa prática corrupta, sempre haverá aquele que quer ser beneficiado e aquele que abre mão de princípios éticos e morais para receber o suborno em troca do favorecimento. Nessa prática, não há um que seja mais errado que o outro, pois se não houver alguém a ser corrompido, não há espaço para que o corruptor haja. Tem uns que pensam só ao lado dele, né? Mania do brasileiro querer levar vantagem de tudo, né? Acho que é isso, deve ser isso. De fato, numa situação em que há qualquer tipo de corrupção, haverá sim prejudicados, muitos prejudicados. Nas últimas décadas, somos constantemente bombardeados por notícias de ações corruptas. É o noticiário da TV falando de um caso de desvio de verbas públicas. No jornal, lemos sobre alguém que ignorou leis ou ainda sites de notícias que apontam negócios escusos. Mas grande parte das vezes só ouvimos dizer daqueles que operam os esquemas, normalmente os agentes públicos, os políticos. Eu acho uma grande tristeza, né, para o povo brasileiro, né? A corrupção está em todo lugar, né? Pelo fato de eles estarem lá pelo voto nosso. Pois é. Mas não podemos nos esquecer de que para que os políticos sejam corruptos, eles precisam de um ambiente que favoreça essa prática. Qualquer corrupção é crime. Segundo a ONU, ela prejudica as instituições democráticas, freia o desenvolvimento econômico e contribui para a instabilidade política. A corrupção corrói as bases das instituições democráticas, distorcendo processos eleitorais, minando o Estado de Direito. A corrupção é um grande mal para a sociedade como um todo, né? Porque vai na estrutura da própria administração, na estrutura da ideia de poder, da ideia de democracia. No modelo mais elaborado de corrupção, há agentes com grande poder econômico. Por exemplo, empresas que financiam alguns políticos, que após eleitos passam a providenciar contratos superfaturados e legislar exclusivamente a favor dos financiadores, indo contra o interesse popular. E as empresas não votam, né? Elas têm interesses. Então, esse tipo de política de campanha com financiamento privado através de empresas, ele é muito perverso para a população, porque ela vai pagar isso de qualquer jeito. E foi por um processo eleitoral que de fato represente a maioria da população brasileira que a sociedade civil organizada se mobilizou. Com o apoio da CNBB, da OAB Nacional e da Associação de Juízes para a Democracia, a sociedade conseguiu que o Congresso Nacional votasse o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Com a força de mais de 1 milhão de assinaturas, foi promulgada em 1999 a Lei 9840. Essa lei prevê a punição de todos os envolvidos em casos de corrupção eleitoral. Era uma prática comum na política brasileira. E com essa lei ela veio coibir isso. E ela já caçou mais de 1.000 vereadores, prefeitos, deputado estadual, deputado federal e governador, senador e governador. Nós estamos delegando ao eleito, né, agir em nosso nome. Então isso é de uma importância muito grande. A Lei 9840 torna mais eficiente a luta contra os políticos corruptos, deixando claro quais são as punições aos candidatos que cometerem infrações eleitorais. Com isso,
Desde 1999, a prática da compra de votos e o uso eleitoral da máquina administrativa tem punição garantida. Quem for pego praticando esses crimes pode pagar multa que varia de R$ 1.000 a R$ 50 mil no caso de compra de votos e de R$ 5 a R$ 100 mil nos casos de uso da máquina pública com fins eleitorais. Além da multa, o corrupto tem negado o direito de continuar com sua campanha e, caso eleito, fica impedido de assumir o cargo. É importante deixar claro para você que todos os caçados foram denunciados por corrupção. Comprar votos ou usar a máquina pública com fins eleitoreiros é corrupção. Para não participarmos desse crime, além de recusar o suborno para vender o voto, devemos dar continuidade à mobilização popular, denunciando sempre, levando informação ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho. Deixar claro para todos que não toleramos qualquer prática corrupta, inclusive no processo eleitoral. A segunda lei de iniciativa popular de combate à corrupção eleitoral, que é a lei da ficha limpa. A Lei Complementar 135, de 2010. É uma iniciativa que levou a discussão muito grande na sociedade brasileira da importância do combate à corrupção. Resultado de ampla mobilização popular, a Lei da Ficha Limpa foi sancionada no dia 4 de junho de 2010 e fortaleceu as punições aos cidadãos e candidatos que burlam a lisura e a ética das eleições ou que tenham contra si determinadas condenações na esfera eleitoral, administrativa ou criminal. A população brasileira, ela já chegou num limite em relação às práticas de corrupção no Brasil. E eu penso também que associado a isso tem uma insatisfação como que o sistema é concebido, assim. Então por isso que surge pra gente a necessidade de uma reforma política eficaz, de uma mudança no sistema político e eleitoral brasileiro. E acho que o desafio que fica colocado pra gente é a gente transformar toda essa mobilização, esse diagnóstico, essa constatação em ação concreta, assim. A lei dispõe de 14 hipóteses de inelegibilidade. Elas sujeitam àqueles que nelas se enquadram a 8 anos de afastamento das urnas como candidatos. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após receber as assinaturas de 1.300.000 brasileiros. Dispositivos como as leis 9840 e a da Ficha Limpa são ferramentas eficientes para o controle da corrupção eleitoral. São também um importante passo para consolidarmos na nossa sociedade uma cultura que não tolere qualquer prática corrupta. Mas as leis só têm força quando são invocadas por quem tem legitimidade para isso. E quem tem essa legitimidade é o povo. Pense nisso. O país que queremos depende da nossa reflexão e das nossas atitudes. Informe-se sobre a Lei da Ficha Limpa acessando o site do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Movimente-se, seja cidadão. Pois então, Tiago, qual a diferença entre isso que você está fazendo e os atos de corrupção que você condena?